O Volkswagen Gol não é apenas um dos carros mais populares da América Latina. Ele é o carro que tomou o lugar do Fusca e saiu para comemorar os gols da Copa de 82. Daí vem seu nome, Gol. Lançado em maio de 1980, o Gol substituiu o Fusca e conquistou o coração dos brasileiros, tornando-se o carro mais vendido do país por 27 anos consecutivos. Com mais de 8 milhões de unidades produzidas e exportadas, o Gol é um dos carros mais queridos da história. E para encerrar com chave de ouro, a série especial Last Edition foi um presente eterno para a história do Gol. Você se lembra do que estava fazendo em 1980? Foi um ano cheio de acontecimentos marcantes na história do Brasil e do mundo. Neste ano, atingido por 4 tiros em Nova York, John Lennon foi assassinado. Também foi o ano em que João Paulo II visitou o Brasil. A nação vivia grandes mudanças políticas e sociais. E neste ano o Brasil, que se preparava para a Copa de 82, recebia o carro que tomaria o lugar do Fusca. O Volkswagen Gol. Mas o que realmente tornou o Gol tão especial? Ao longo dos 42 anos de sua existência, este carro foi atualizado e aprimorado, passando por diversas gerações. Embora tenha sido um sucesso constante, nem sempre foi fácil para o Gol, mas agora é hora de celebrar sua jornada incrível e seus feitos marcantes na história do automóvel no Brasil. O nome Gol é o resultado de uma brilhante ideia de um jornalista, Neemias Vassão. E a Volkswagen seguiu sua tradição de nomear seus carros com nomes relacionados a esportes, como Golf e Polo. Mas, ao invés de adotar um nome genérico como futebol, ele escolheu Gol, que é o momento mais celebrado deste esporte tão amado pelos brasileiros. O nome é perfeito, reflete a paixão e emoção do povo brasileiro pelo futebol. O primeiro Volkswagen Gol que foi exibido ao público tinha uma placa amarela com 2 letras, VW0000. Originalmente, o Gol seria vendido também na cor verde, mas essa opção acabou não sendo oferecida, e os consumidores tiveram as cores branco paina, bege palha, marrom avelã e vermelho calypso. O Gol BX 1300, que era o novo Fusca, como a capa da 4 rodas de maio de 1980 mostrava, tinha um design bem diferente do Fusca. Suas linhas eram modernas na época. O motor do Gol foi projetado com instalação na dianteira, o que permitiu uma melhor ventilação e eliminou a necessidade de um radiador de óleo. Ele ficou 14 quilos mais leve do que o Fusca, e tinha 50 cavalos-vapor, 4 cavalos-vapor a mais que o seu irmão. Tinha aproveitamento de espaço melhor, já tinha pneu radial, mas o motor desse carro é o 1300, uma versão adaptada do motor do Fusca, e isso rendeu a ele o apelido de Gol Batedeira. O Gol 1600 foi lançado em 81. A versão básica foi renomeada para Gol S, e a versão L passou a se chamar Gol LS. A Volkswagen queria ampliar sua família de veículos após o início das vendas do Gol. E assim foi. Em maio de 81, a família Gol começou a crescer com o lançamento do Voyage. Ele tinha um porta-malas avantajado em relação ao Gol, além de um motor 1,5 refrigerado a água. Em 82, a Paraty e a picape Saveiro se juntaram à família. A Paraty, bastante popular na época, tinha o mesmo motor 1,5 do Voyage, e a Saveiro tinha o potente motor Boxer 1600 do Gol. Mas o que realmente impulsionou o sucesso do Gol foi a versão esportiva G1, lançada em 1984, com propulsor 1,8. E foi em 85, com o 1.6 do Passat, que as vendas realmente decolaram. A evolução continuou em 89, quando o Gol GTI, com um motor 2.0, se tornou o primeiro carro do país a utilizar injeção eletrônica. Todos esses elementos juntos fizeram com que o Gol se destacasse entre os demais veículos e se tornasse uma verdadeira lenda da história automotiva. A mudança de geração do Gol aconteceu no auge de sua adolescência com 14 anos, em 94. Com linhas arredondadas, o G2 ganhou o apelido de Gol Bolinha.
No ano seguinte, a versão GTI foi apresentada ao mundo com um potente motor 2.0, 16 válvulas, de 145 cavalos. Além da performance, ele também encantou pelo seu charme único, com um calombo no capô, causado pelo coletor de admissão invertido. Em 95, foi lançada uma série especial chamada Rolling Stones, que incluía uma fita cassete com as músicas da banda. Foram vendidas 12 mil cópias da série. O Gol G3, de 99, trouxe mudanças significativas em relação aos modelos anteriores. O design era mais moderno, com linhas retas e um painel atualizado. Se você tem alguma boa lembrança do Golzinho, fique à vontade para comentar. No ano 2000, o modelo ganhou ainda mais destaque com a chegada do motor 1.0 turbo, que oferecia 112 cavalos de potência. O Gol G4 chegou com um impacto que mudaria para sempre a percepção do público sobre design de carros. Com linhas mais sinuosas e sedutoras, ele parecia ter sido criado para marcar época. O Gol G5 ganhou uma nova forma em 2008. O motor mudou de lugar passando para a posição transversal. Isso resultou em uma cabine mais fortalecida e segura para o motorista e os passageiros. E em 2010, para comemorar os 30 anos do modelo, foi lançada uma série especial chamada Gol Vintage. Esta série vinha com uma guitarra que podia ser conectada ao sistema de som do carro. Apenas 30 desses carros foram produzidos. Em 2012, 2016 e 2018, o Gol G5 passou por atualizações, incluindo mudanças estéticas e de tecnologia. Depois de 42 anos de produção contínua, a Volkswagen lançou a última versão do Gol, chamada Last Edition, com preço de R$ 95.990. São apenas 1.000 unidades, numeradas, e disponíveis para venda no Brasil e na América Latina. Com 42 anos de história, o Gol se despediu de nós como uma lenda automotiva. Mas, assim como seu antecessor Fusca, o Gol nunca realmente morrerá. Eles se tornaram uma relíquia automotiva que revive aquelas boas lembranças de nossas vidas toda vez que vemos um pelas ruas. Ajude a preservar a lembrança do Gol, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fique com esse vídeo, que mostra a história do monstro Maverick. E se inscreva para acompanhar mais histórias dos carros antigos que marcaram época. Te espero no próximo vídeo.